Então, sim, pode iniciar. Tá. Boa noite, turma. Estamos iniciando hoje, né? A última aula de anatomia e fisiologia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema respiratório e sistema excretor humano. Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Peraí. Prontinho. Compartilhou a imagem do neurônio? Sim. Ok. Então vamos dar continuidade. Bom, o sistema nervoso, né, ele representa uma rede de comunicações no nosso organismo. Ele é formado por um conjunto de órgãos no nosso corpo que tem a função de captar mensagens, os estímulos do meio ambiente, interpretar essas mensagens e arquivar. E, consequentemente, ele vai elaborar respostas também, tá? Essas respostas podem ser por meio de movimentos, sensações, né, ou constatações. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes fundamentais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, pela medula espinhal, e ambos são envolvidos e protegidos por três membranas, que são as meninges. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg e está localizado dentro da caixa craniana. E ele apresenta três órgãos principais, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. As pessoas confundem muito achando que o encéfalo é o cérebro, né? Mas ele é a estrutura maior do sistema nervoso. O cérebro faz parte do encéfalo, tá? O cérebro realmente é o órgão mais importante do sistema nervoso. Ele é mais volumoso, ocupa a maior parte do encéfalo. E o cérebro também está dividido em duas partes que são simétricas, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, toda a camada mais externa do cérebro, que ele é cheio de reentrâncias, não sei se vocês já viram aquelas figurinhas, né? Que fica imagens mesmo do cérebro, que ele é todo cheio de dobraduras, ele não é um órgão lisinho, né? Ele é cheio de reentrâncias. Essa parte cheia de reentrâncias se chama córtex cerebral. E é lá que é responsável pelo pensamento, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela fala e pela escrita também. Bom, a camada mais externa do cérebro, né, que é essa que é cheia de reentrâncias, que é responsável por tudo isso aqui, se chama córtex. Agora, nesse lugar também, fica armazenado, né, a memória dos nossos atos conscientes e inconscientes. A memória propriamente dita, o raciocínio, a inteligência, a imaginação, e ainda nessa área é controlado os movimentos voluntários do nosso corpo. O cerebelo, ele está na parte mais posterior e mais embaixo um pouquinho do cérebro, tá? O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo e também o equilíbrio. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma lesão no cerebelo, ela pode perder o equilíbrio, a coordenação motora fina, tá? O cerebelo também regula o tônus muscular, ou seja, ele regula o grau de contração dos músculos quando está em repouso.
O tronco encefálico, que é outra parte do sistema nervoso central, que está localizado no encéfalo, né, ele fica mais na parte inferior do encéfalo. E ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Então, ele tanto conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula, quanto da medula para o cérebro. Além disso, né, ele também produz estímulos nervosos que controlam as atividades vitais do nosso corpo. Por exemplo, os nossos movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, os reflexos, por exemplo, como a tosse, o nosso espirro, o reflexo de deglutição, que é o de engolir, né, alimentos, líquidos, de forma geral. Também faz parte do sistema nervoso central. Só um minutinho. Também faz parte do sistema nervoso central a medula espinhal, né? A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso que passa dentro da nossa coluna vertebral. Na parte superior da medula, ela está conectada ao tronco encefálico, né? E a parte inferior é a que desce pela coluna vertebral, dando origem aos nervos. A função da medula, né, é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordena também os atos involuntários, que são os reflexos. Por exemplo, quando a gente vai ao médico e faz aquele teste do reflexo da patelar, que dá com o martelinho dá uma batidinha no joelho, o joelho estende, é uma das respostas, né, falando que a inervação está intacta, que está tendo resposta, né, involuntária, reflexa. Então, o sistema nervoso central é isso, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E também temos o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos. Os nervos se originam tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. A função, né, desses nervos, do sistema nervoso periférico, é levar a resposta do sistema nervoso central para onde for necessário. Por exemplo, as glândulas liberando hormônios, ou os músculos contraindo e produzindo movimento. A gente também precisa lembrar, né, que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. Os cranianos são 12 pares, né, eles saem diretamente do encéfalo e vai aqui para a parte da cabeça, né, da face. Ele transmite mensagens sensoriais, motoras, principalmente nessa área, né, da cabeça e do pescoço. Os nervos raquidianos são 31 pares. Eles saem da medula espinhal, né, eles são pares, ou seja, um vai para a direita, para a parte direita do corpo, o outro para a parte esquerda do corpo. Eles formam os neurônios sensoriais, né, que recebem os estímulos do ambiente. E também os neurônios motores, que levam o impulso do sistema nervoso central para os nossos músculos e para as nossas glândulas, que é a resposta, né? Por exemplo, se você vai colocar a mão numa superfície muito quente, igual o fogão que acabou de desligar, você põe a mão, a inervação é sensitiva, né? Os neurônios sensoriais vão detectar aquele calor. Vai mandar a mensagem para o sistema nervoso central, que vai interpretar, olha, está muito quente, vai queimar, tem que tirar a mão. O sistema nervoso central manda a resposta através dos nervos raquidianos para você contrair e tirar, contrair a musculatura do braço e tirar a mão de onde está quente para não se machucar mais. É quase que reflexo, né? É muito rápida essa resposta, tá? E de acordo com a atuação, né, o sistema nervoso periférico pode ser dividido também em somático e autônomo. O sistema nervoso somático, ele regula as ações que são voluntárias, ou seja, aquelas que estão sob o controle da nossa vontade. Ele também regula a musculatura esquelética de todo o nosso corpo. Então, os músculos que acompanham o nosso esqueleto, né, esses que a gente consegue fortalecer na academia, é o sistema nervoso somático que controla a contração deles. O sistema nervoso autônomo, né, ele já atua de modo diferente. Ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e ele tem duas subdivisões, o autônomo,
Ele pode ser, né, ele se subdivide em sistema nervoso simpático, que é o que estimula o funcionamento dos órgãos. E o sistema nervoso parasimpático inibe o seu funcionamento. Então, de forma geral, né, de maneira geral, a gente tem que saber que o sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. E um tem ação contrária do outro, né? Enquanto o simpático estimula o funcionamento de alguns órgãos, o parasimpático inibe. Por exemplo, o sistema nervoso simpático, ele pode dilatar a pupila, aumentar a frequência cardíaca, e aí o parasimpático, né, por sua vez, como ele faz a função contrária, ele contrai a pupila, diminui os batimentos cardíacos. A função do sistema nervoso autônomo, né, é regular as nossas funções orgânicas, para que as condições internas do nosso organismo se mantenham constantes. Aqui eu dividi com vocês a imagem de um neurônio. O neurônio, ele é a célula principal, né, do sistema nervoso. Nós temos também as células da glia, que são células que dão suporte ao neurônio, ajudam a nutrir o neurônio, mas a célula principal é o neurônio, né, ele que faz todo o trabalho do nosso sistema nervoso. Aqui no desenho vocês podem observar que tem o corpo do neurônio, que é essa parte aqui mais amarelinha, né, mais dourada. O corpo do neurônio, ou seja, o corpo celular, né? Ele tem o núcleo aqui no meio, que é onde está a carga genética, né? Ele é cheio de bracinhos, como se fossem tronquinhos de uma árvore, né? Galhos de uma árvore, que a gente chama de dendrito, tá? Ele também tem uma continuação, né? Da continuidade dele por um tubo, pode ver que é até da mesma cor, porque é uma continuidade do corpo do neurônio, que a gente chama de axônio. O axônio, ele é envolvido por uma capinha, por uma membrana, que a gente chama de membrana de mielina. E ela é muito importante, porque essa membrana de mielina, da forma como ela envolve o axônio do neurônio, é que permite o impulso nervoso passar, tá? E lá na outra ponta desse neurônio, nós temos as terminações, né, que chama terminação axonal. Para que ela serve? Para se ligar ao neurônio seguinte, porque os neurônios, eles trabalham ligados uns nos outros. Então, essa terminação vai ligar no dendrito do próximo neurônio, né? E aqui nessa caixinha do lado esquerdo, está mostrando para a gente como que esse impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, né? Ele chega lá na bordinha dessa zona terminal axonal, né, que a gente chama de célula pré-sináptica, porque esse espaço pequenininho, pequenininho que existe entre uma terminação nervosa de um neurônio e de outro neurônio, onde eles se ligam, vamos dizer assim, né, onde eles se encontram, existe um pequeno espaço que a gente chama de sinapse, né? Então, a mensagem vem, né? O impulso nervoso vem, chega aqui nessa área, passa pela célula pré-sináptica, né, que está trazendo, libera essa informação aqui na sinapse. Existe um neurotransmissor, né, que ajuda no transporte, na interpretação, na passagem dessa informação para o outro lado, que é a célula pós-sináptica. Então, é assim que a informação, o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, através de neurotransmissores, né, que facilitam a passagem dessa informação. Certinho? Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo curto, tá? Sobre o sistema nervoso, mas ele é bem interessante porque essa moça aqui, ela é bem didática. Qualquer dúvida, vocês podem, né, me chamar e perguntar, tá bom? Só um minuto.
Ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia, etc. Aqui no canal a gente tem um monte de aula de anatomia e fisiologia do corpo humano. Dá uma olhadinha lá nas playlists, porque a gente tem basicamente todos os sistemas do corpo. Com certeza essas aulas vão te ajudar. Mas eu também falo de curiosidades, dicas de estudo, ciência. Então, se você tiver interesse em algum desses assuntos, dá uma explorada então nos vídeos. Caso você goste das aulas, você acha que elas vão contribuir aí para os seus estudos, seja bem-vindo para se inscrever lá no canal e clica também no sininho de notificação para não deixar de receber nenhum conteúdo novo. O YouTube não está entregando os meus vídeos para o pessoal que é inscrito no canal. Então clica no sininho para você ser avisado todas as vezes que sair uma aula nova, tá bom? Aqui na descrição estão os links para as minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar aí mais de pertinho, agora eu entrei no TikTok também, então me segue por lá também, além do Instagram. E eu vou deixar também o link do site Anatomia, etc., para você ter acesso aos meus cursos. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar sobre o assunto da aula de hoje, que é sistema nervoso. Lembrando que a gente já tem uma playlist completinha de sistema nervoso aqui no canal. Então assiste aí essa playlist também depois que você terminar essa aula. Nessa aula aqui eu vou dar um resumão aí para você relembrar todos os assuntos que você já aprendeu nessas outras aulas, ou lá na sua faculdade, na sua escola. Aquele resumão que você precisa para relembrar as informações antes da prova, sabe? Tá aqui para vocês. Primeiro, a gente vai começar relembrando a divisão do sistema nervoso. Anatomicamente, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele está localizado centralmente no nosso corpo. E ele vai ser composto pelo nosso encéfalo, que fica aqui dentro do crânio, né? E pela medula espinal. O sistema nervoso central, gente, ele é responsável pelas tarefas mais complexas do organismo, como memória, raciocínio, formação da personalidade, controle motor voluntário. Todas essas tarefas mais complexas são de responsabilidade aí do sistema nervoso central. E ele vai ser revestido e protegido, né, por meninges, por revestimentos de tecido fibroso chamados meninges. Nós temos de dentro para fora 3 meninges, né? A mais profunda, mais interna é a pia mater, ela é mais fininha e fica ali bem coladinha no sistema nervoso central. A gente tem uma camada intermediária chamada aracnoide ou aracnoide mater, e a gente tem uma membrana mais externa, mais fibrosa, mais dura, chamada de dura mater. É fácil de lembrar, e aquela mais dura, mais fibrosa é a dura mater. A gente tem, além dessas camadas, né, além desses revestimentos de tecido conjuntivo, a gente vai ter também os ossos, né? O crânio, que protege o nosso encéfalo, e também as vértebras, né, que formam aí o canal vertebral e protegem a medula espinal, que passa lá por dentro do canal vertebral. Existe também um líquido que circula aí ao redor de todo o sistema nervoso central, chamado líquor, ou líquido cerebroespinal. Esse líquido, ele percorre aí, ele circula no espaço subaracnoide, ou seja, abaixo da meninge aracnoide mater. E ele tem a função de proteger, nutrir e também de remover resíduos do sistema nervoso central. Aqui no canal a gente já tem uma aula recente de anatomia geral do encéfalo, então não deixa de assistir essa aula, que é um resumão também, depois dessa aqui também, tá? Vamos relembrar um pouquinho agora alguns detalhes da medula espinal. Como eu falei para vocês, ela passa aí pelo canal vertebral, que é formado pelos forames vertebrais das nossas vértebras empilhadas. Então, a medula espinal vai passar por dentro desse canal vertebral. E ela vai se ramificar em raízes nervosas que vão dar origem aos nervos espinais. Mas aí essa parte já é do sistema nervoso periférico, ok? Se a gente for analisar um corte transversal da medula espinal, a gente vai ver que ela é dividida mais ou menos aí em 2 metades, e que a gente tem uma região central mais escura, composta por substância cinzenta, que é chamada de H medulares, porque parece um H mesmo, né? E esse H, ele tem pontas, né? Pontas que são viradas para trás, que nós chamamos de cornos posteriores,
e pontas que são viradas para frente, que nós chamamos de cornos anteriores. Nos cornos posteriores, a gente tem chegando ali dos nervos periféricos neurônios sensitivos. E ali dos cornos anteriores, a gente tem partindo do sistema nervoso central e indo para o sistema nervoso periférico, neurônios motores. Falando de sistema nervoso periférico, então, ele vai ser formado basicamente por nervos, né? Por raízes nervosas, por nervos e por gânglios nervosos. Esses nervos, eles podem ser nervos espinais, que são esses que estão se ramificando a partir da medula espinal, ou então eles podem ser nervos cranianos, e aí não confundam, né, que apesar de estarem dentro ali do crânio, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, isso é pegadinha de prova, então não esquece, se é nervo, é sistema nervoso periférico, mesmo sendo nervo craniano, ok? A função desses nervos, então, é conduzir estímulos nervosos, tanto para dentro quanto para fora do sistema nervoso central. Os nervos, eles também têm uma classificação. Eles podem ser classificados em nervos sensitivos ou chamados também de aferentes. Esses nervos, eles captam estímulos da periferia do corpo de receptores de sensibilidade, tanto da pele quanto de órgãos internos, músculos, vísceras, e mandam essas informações no sentido do sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando de aferente, o estímulo ele vai vir da periferia do corpo para o centro, em direção ao sistema nervoso central. E a gente também tem nervos chamados de eferentes. Esses nervos encaminham o estímulo a partir do centro, né, a partir do sistema nervoso central, em direção à periferia do corpo. O que é periferia do corpo nesse caso? Os músculos, que podem ser músculos voluntários ou involuntários, e também as nossas glândulas. A gente também tem alguns nervos mistos, que têm ambas as funções, né? Tanto sensitivas quanto motoras. Os nervos eferentes também são chamados de nervos motores, tá? Acho que eu não tinha comentado com vocês. A gente também tem, então, alguns nervos que são mistos, que têm ambas as funções, né? Tanto sensitiva quanto motora, porque tem neurônio sensitivo e motor lá dentro. Tem os dois tipos de neurônios. Neurônios, a gente não tem neurônios mistos, tá? Ou é sensitivo ou é motor. Ou é interneurônio, tá? Assiste a aula lá completa do sistema nervoso que você vai entender. Agora, os nervos podem sim ser mistos e a gente tem aí alguns nervos cranianos que têm essa função de serem nervos mistos, por conterem tanto neurônios sensitivos quanto neurônios motores lá dentro dele. O sistema nervoso periférico também tem a sua própria divisão. Ele pode ser dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático, ele é de controle voluntário. Ele atua, por exemplo, no controle dos nossos músculos esqueléticos. Já o sistema nervoso autônomo, ele é de controle involuntário. Ele vai atuar no controle das nossas vísceras, por exemplo. Além disso, o sistema nervoso autônomo vai ter também a sua própria subdivisão. Ele vai ser dividido em simpático ou parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele provoca aí as nossas reações corporais involuntárias em situações de tensão, de estresse, o que a gente chama de luta ou fuga. Então, ele vai acelerar o batimento cardíaco, ele vai dilatar a pupila, tensionar a musculatura e fazer uma série de modificações no seu organismo, que são modificações características dessas situações de luta e fuga. Já o sistema nervoso parasimpático, ele está presente mais ativado aí em situações de tranquilidade e de calmaria, quando a sua frequência cardíaca está mais tranquila, e aí ele vai atuar estimulando aí funções digestivas e outras funções que não são necessárias na situação lá de estresse, que são funções mais de momentos de tranquilidade e de calmaria. Revisando então, anatomicamente o nosso sistema nervoso é dividido em central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, responsável pelas tarefas mais complexas do organismo. Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, tanto os nervos espinais quanto os nervos cranianos. Protegendo o sistema nervoso central, a gente tem meninges, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. E a gente vai ter também a presença de um líquido chamado líquor ou líquido cerebroespinal. Já o sistema nervoso periférico é responsável por conduzir estímulos nervosos para dentro ou para fora do sistema nervoso central. Os nervos
podem ser nervos sensitivos ou aferentes, nervos motores ou eferentes e também nervos mistos. Lembrando que nós não temos neurônios mistos, só nervos mistos. O sistema nervoso periférico também pode ser dividido em sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo também tem sua própria divisão. Ele é subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha, mandar o seu comentário e clicar aqui embaixo, tem um botão compartilhar. Compartilha esse vídeo aí nos grupos. Bom, pessoal, retomando aqui, né? Esse vídeo foi mais para dar uma ilustrada, né, no sistema nervoso. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. A apostila também está bem descrita em relação a isso. Mas o sistema nervoso, gente, eu falo que todos os sistemas do nosso corpo são importantes, lógico, né? Sem nenhum deles a gente sobreviveria. Mas o sistema nervoso, ele é responsável pelo funcionamento de todos os outros sistemas, né? Tanto é que quando é uma gestação anencéfala, ou seja, o encéfalo não está se formando, vai ser uma gestação que depois esse bebê vai ser incompatível com a vida, porque ele não vai ter sistema nervoso para regular o funcionamento dos outros órgãos. Então, é um sistema bem complexo, né, mas muito interessante. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, o próximo sistema que a gente vai ver é o sistema reprodutor. Só um minutinho. Vou compartilhar com vocês, primeiro, a figura, né, do sistema reprodutor masculino, tá bom? Bom, o sistema reprodutor, né, no corpo humano, tanto feminino quanto masculino, ele tem por função, né, principal a reprodução da espécie humana. E no corpo masculino, os órgãos que compõem esse sistema reprodutor são os testículos, né, que também são chamados de gônadas. Nós temos vias espermáticas, que são aqueles canais por onde passa o esperma ou onde é produzido também, que é o epidídimo, o canal deferente e a uretra. A gente também tem o órgão de cópula, né, que a gente fala que é o pênis, escroto e algumas glândulas anexas, como a próstata, as vesículas seminais, as glândulas bulborretrais, tá? Bom, os testículos, gente, são gônadas masculinas, né? É o local de produção dos hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona, que é aquele hormônio que é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, dos caracteres sexuais secundários também, tá? Os testículos também estimulam os folículos pilosos para que façam crescer a barba masculina e o pelo pubiano. Então, quando o jovem entra ali na puberdade, né, são os primeiros sinais da puberdade são esses, né? Começar a crescer pelinho pubiano, pelo na axila, né, um bigodinho. Isso tudo é estimulado pela testosterona, né, produzida pelos testículos. Também estimula o crescimento das glândulas sebáceas, né, e da elaboração do sebo. O que é isso? A pele fica mais oleosa, né, onde eles costumam ter mais espinhas, que é uma das coisas também que caracteriza a puberdade, né. Produz também o aumento da massa muscular nas crianças, né, quando vão entrando na puberdade, porque aumenta o tamanho das fibras musculares. Então, a gente vai vendo a mudança no corpo, né, físico mesmo, a gente consegue observar. Também amplia a laringe e torna a voz mais grave, né, porque na laringe estão as cordas vocais, e quando ele amplia a laringe, a voz fica mais grave. Também faz, né, com que o desenvolvimento da massa óssea seja maior e protege, assim, dessa forma, né, contra a osteoporose. Tanto é que muitas crianças começam às vezes, pode ter uma queixa aqui nessa fase de dor, né, dor nas pernas,
que é a dor do crescimento que a gente fala, né? Porque essa massa óssea está ficando maior, está crescendo. Bom, epidídimo, né? São 2 tubos, eles são enovelados, você pode ver que está aí pertinho dos testículos, né? Faz parte aí dos testículos, bem grudadinho. São 2 tubos que tá assim, formato de novelinho, e é lá que os espermatozoides são armazenados, tá? Então, o testículo produz e armazena no epidídimo. Os canais deferentes já são 2 tubos, né, que saem do testículo, passa ali perto da bexiga urinária, junta com o ducto ejaculatório e desemboca as vesículas seminais. Esses canais deferentes aí carregam, né, o esperma. As vesículas seminais já são responsáveis pela produção de um líquido, né, que é liberado também na ejaculação, junto com o líquido prostático e junto com os espermatozoides. Tudo isso junto forma o sêmen. A próstata, né, é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga urinária, né, ela secreta substâncias que são mais alcalinas para neutralizar a acidez e ativar os espermatozoides. As glândulas bulburetrais, ou glândulas de Cooper, né, têm uma secreção mais transparente. Essa secreção, geralmente, ela vem durante o ato sexual, né, com a função de lubrificar o pênis, limpar, para passar o espermatozoide. Porque no homem é diferente da mulher, né, o sistema reprodutor masculino tem um canal comum da urina, que é a uretra. Já na mulher, não, são canais separados. Então, essas glândulas aqui, né, de Cooper, são responsáveis por produzir uma substância para limpar ali o canal do pênis, onde tem, às vezes, um restante de urina, alguma coisa assim, e preparar para a passagem do espermatozoide, tá? Já o pênis, que é um órgão de cópula, né, é o órgão do aparelho sexual masculino principal, ele tem 2 tipos de tecido cilíndrico, né? São 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, é o que envolve e protege a uretra, tá? Na extremidade, finalzinha do pênis, né, a gente tem a glande, e se manipular a pele, né, a gente vê que tem o prepúcio. Então, dando uma olhadinha aqui na figura, vocês podem ver, né, antes da gente passar para o sistema reprodutor feminino, os testículos, eles são impares, né? São 2 testículos. O epidídimo, que é esse tecido enovelado aqui em cima do testículo. Nós temos o canal deferente, ó, que sobe, passa pertinho aqui atrás da bexiga, e ele se junta, né, com o líquido que a vesícula seminal produz, com o que a próstata produz, para sair tudo junto com o jato ejaculatório, né? E sai através da uretra. Ok? Agora eu vou compartilhar com vocês o sistema reprodutor feminino. Só um minuto. Isso. Bom, a função do sistema reprodutor feminino também é a reprodução da nossa espécie. E os órgãos genitais femininos, né, a principal função deles é a produção e a liberação dos óvulos, tá? Lembrando que os óvulos, né, eles são produzidos quando a mulher ainda está dentro do útero da sua mãe. Depois que nasce, nós não produzimos óvulos novos, a gente só vai liberando os que a gente já produziu durante a gestação, durante a nossa própria gestação, tá? Os órgãos genitais femininos, que está aí na figura, né? Consistem em órgãos internos e externos. O que eu compartilhei com vocês são os órgãos internos, tá? Que estão ali no interior do nosso corpo, no interior da nossa pelve. São ovários, né? Em número de 2, né? É um par de ovários.
as tubas uterinas, que é um canal que liga os ovários até o útero, que é um órgão muscular, e a vagina, que é o canal vaginal, tá? Os órgãos externos fica ali próximo, né, para baixo do púbis, é compreendido pelo Monte de Vênus, né, que é aquela localização onde é cheia de pelo, os lábios maiores e menores, o clitóris e as glândulas vestibulares. A essas estruturas, né, da parte externa do corpo da mulher, a gente dá o nome de vulva. Nessa imagem que eu compartilhei com vocês, né, a gente observando aqui, ó, estão os ovários. Na verdade, os ovários, do jeito que está aqui, fica parecendo que é coladinho na tuba uterina, né, mas ele não é colado, tá? Existe um espaço mínimo entre os ovários e as tubas uterinas. Uma vez por mês, né, durante o mês, esse ovário vai amadurecendo, algum óvulo que esteja aqui dentro, geralmente é um, né, raramente é mais de um. Mais ou menos no meio do ciclo reprodutor da mulher, né, que é o meio do ciclo menstrual, vai liberar esse óvulo. As fímbrias, que são as pontas dessa tuba uterina, como se fossem dedinhos, vão captar esse óvulo e jogar aqui dentro desse canal que é chamado tubas uterinas. E esse óvulo vai caminhando devagarzinho em direção ao útero, tá? Esse processo se chama ovulação. Se a mulher tiver relação, né, nesse período, o espermatozoide entra pelo canal vaginal e vai se direcionar, quimicamente ele é atraído para esse óvulo que está aqui na tuba, né? Então, se ele conseguir fecundar esse óvulo, a fecundação acontece na tuba uterina, tá? Ela não acontece no útero. A fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, acontece dentro da tuba uterina. E depois de fecundado, esse ovo, ou zigoto, que a gente chama, ele continua o seu caminho até o útero. E aqui no útero ele se fixa na parede do útero, né? Que é o processo que a gente chama de nidação. Ok? Se tiverem alguma dúvida em relação a essa apresentação, é só me falar. Tá certo. Então, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre outro sistema, né, muito importante no nosso corpo. Só um minutinho. Deixa eu só achar aqui, gente. Agora vai dar certo. É que eu não tinha aberto o PowerPoint. Prontinho. Apareceu para vocês? Apareceu, né? Então, vamos lá. O sistema que a gente vai ver agora é o sistema respiratório. Todos os sistemas no nosso corpo, eles trabalham em conjunto, tá? De uma forma harmoniosa para manter a nossa vida. O sistema respiratório, ele tem uma função muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é constituído, né, por um par de pulmões e por vários órgãos que vão conduzir o ar para dentro e para fora do nosso corpo, tá? Entre esses órgãos, a gente tem a cavidade nasal, né? A boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Sendo que os bronquíolos, os alvéolos, né, estão localizados dentro dos pulmões.
Bom, o sistema respiratório, ele realiza as trocas gasosas, né? Ele elimina o gás carbônico produzido pelas nossas células e absorve o oxigênio do meio ambiente para mandar para todas as células do corpo. Outra função dele também é a fonação e a vocalização, ou seja, a nossa voz, né? A nossa forma de comunicar através da nossa voz. Aqui está tá ilustrado alguns órgãos do sistema respiratório, tá? Nós temos o nariz é a parte externa aqui, né? A cavidade nasal, que são duas. Logo abaixo da cavidade nasal, nós temos um espaço que se chama faringe. A faringe, ela é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo. Logo abaixo da faringe, nós temos a laringe. Na laringe é onde se localizam as nossas cordas vocais. Logo abaixo vem a traqueia, né, que é um tubo que vai ligar até os nossos pulmões, né? Dando continuidade à traqueia, nós temos o brônquio principal, que se divide em brônquio direito e brônquio esquerdo, cada um indo para um pulmão. Esses brônquios, já dentro dos pulmões, eles se subdividem em bronquíolos. E nas pontas, né, vamos dizer assim, desses bronquíolos, existem os alvéolos, que são estruturas onde ocorrem realmente as trocas gasosas. Eles estão assim no formato de cachinho de uva. Vamos falar de cada parte, a importância que tem nesse sistema. Cada órgão, né? O nariz, né, e a cavidade nasal. Cavidade nasal são cavidades paralelas, né? A gente tem de um lado e de outro. Começa na narina e termina lá na faringe. Elas são separadas por uma parede cartilaginosa, que é o septo nasal. No interior, né, dessa cavidade nasal, existem dobras, que são chamadas de cornetos nasais, né? Essas dobras servem para forçar o ar a turbilhonar quando a gente puxa o ar pelo nariz. E quando faz isso, né, turbilhona o ar, esse ar é aquecido. Ela também tem um revestimento, né, que tem células que são produtoras de muco e tem células ciliadas também. Essas células produtoras de muco e as células ciliadas vão filtrar o ar que nós estamos respirando, né, e umidificar. Essas células ciliadas e produtoras de muco também existem em outras porções das vias aéreas, né, como a traqueia, os brônquios, a porção inicial dos bronquíolos. No teto da fossa nasal, tem células sensoriais. São essas células sensoriais que vão ser responsáveis pelo nosso sentido do olfato, né, de conseguir identificar o cheiro das coisas, o odor. A cavidade nasal, como função geral, ela tem a função, né, de filtrar, umedecer e aquecer o ar que nós respiramos. Aqui está uma ilustração da cavidade nasal. Vocês podem ver que aqui, ó, em comum, ela tem com a boca aqui, o finalzinho da boca, né? No fundo da cavidade bucal, a faringe, que é um lugar, né, comum, tanto para o sistema digestivo quanto respiratório. Que é o próximo órgão que nós vamos falar agora. A faringe, né, é um canal comum a esses dois sistemas, que é o digestório e o respiratório, e ela comunica a boca com as fossas nasais. Então, o ar que é inspirado pelas narinas ou pela boca, de toda forma vai passar pela faringe antes de chegar na laringe, que é um órgão que está logo abaixo. A laringe já é um tubo, né, que tem vários anéisinhos de cartilagem articulada,
na parte superior do pescoço, né? Ela vem assim dando continuidade à faringe. É lá que aparece o pomo de Adão, que é aquela saliência, né, na parte anterior do pescoço, principalmente dos homens. A entrada da laringe tem como se fosse uma portinha, né, que nós chamamos de glote. E um pouquinho acima tem a lingueta, que é uma cartilagem também epiglote, chamamos de epiglote. É como se fosse uma válvula, tá? Então, assim, quando a gente se alimenta, a laringe sobe e fecha a entrada pela epiglote. Ou seja, se a gente está se alimentando, não vai entrar ar. E se a gente estiver respirando, perdão, não vai entrar alimento. É uma portinha que vai selecionar, né, o caminho do alimento ou do ar que nós respiramos. O epitélio que reveste a laringe tem muitas pregas também. E também produz, e essas pregas, né, são as nossas cordas vocais, que são capazes de produzir o som durante a passagem de ar. Lembrando que o som é produzido na expiração, ou seja, quando a gente põe o ar para fora. O som não é produzido na inspiração, quando a gente coloca o ar para dentro. Aqui está uma ilustração, né, da laringe, ó. Ela é um tubo, logo abaixo da faringe. Aqui está a epiglote, que é a portinha, né, a válvulazinha que controla a entrada ou de comida para descer aqui ou de ar para passar para trás, certo? A gente está falando aqui dos órgãos do sistema respiratório na ordem em que o ar passa até chegar aos pulmões, tá? Então, primeiro entra pela cavidade nasal, passa pela faringe, pela laringe e depois chega na traqueia, que é a continuidade, né? É um tubo também, que tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, né? As paredes são reforçadas também por esses anéis cartilaginosos. E chegando em certa altura, né, a traqueia se bifurca, ela se divide em 2 outros tubos. E aí passa a se chamar brônquios, né? Os brônquios, eles penetram dentro dos pulmões e continuam se dividindo em bronquíolos, né? Cada vez com calibre menor. Aqui nós temos uma ilustração, né? Ó, a laringe, de azulzinho aqui em cima. Olha a traqueia cheia de anéis. Aquela hora eu falei de cartilagem, eu falei de anel de cartilagem na laringe. Não é, é cartilagem só, tá? Os anéisinhos é na traqueia. Os anéis de cartilagem na traqueia. A traqueia se divide em 2 brônquios principais, o direito e o esquerdo, e esses brônquios vão se subdividindo cada vez em estruturas menores, de menor calibre, que são os bronquíolos. Agora vamos falar dos principais órgãos do sistema respiratório, né, que são os pulmões. Nós temos 2 pulmões, né, o direito e o esquerdo. Os pulmões são órgãos esponjosos, né, eles têm mais ou menos 25 centímetros de comprimento. Isso depende muito pela variação anatômica de pessoa para pessoa. Ele também é envolvido por uma membrana, né, serosa, que a gente chama de pleura. Nos pulmões, os brônquios vão se ramificando, né, dando origem a tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos. O conjunto, né, desses bronquíolos é a nossa árvore brônquica, né, ou árvore respiratória. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsinhas, que parecem um cachinho de uva, que são os nossos alvéolos, tá? Que é composto por células epiteliais bem achatadinhas, né, que é recoberta por capilares sanguíneos, onde ocorrem as trocas gasosas, né? O oxigênio, o gás carbônico pelo oxigênio. Aqui está a ilustração dos nossos pulmões. Lembrando que o pulmão direito tem 3 partes, né, subdivisões, e o esquerdo 2.
3 lobos, né? O direito e 2 lobos, o esquerdo. Bom, a pleura, né, é aquela camada que envolve, aquela membrana fininha que envolve, que protege, né, que recobre a parede costal do nosso tórax e recobre, envolve o nosso pulmão. Existem 2 pleuras, né? Tem a pleura visceral, que é a parte dessa membrana que recobre os pulmões, e a pleura parietal, que é a membrana, a parte da membrana que recobre internamente a caixa torácica. Aqui nós temos também uma imagem para ilustrar bem, né? A pleura visceral, ó, ela é mais interna, né? Ela está mais fixada aqui nos pulmões, e a parietal mais na nossa caixa torácica. Vamos falar um pouquinho sobre as funções da pleura. Normalmente, né, em situações normais, quando a gente fala assim, é assim, na ausência de uma doença, né, de alguma situação, de algum acidente, ter isso aqui, né, então numa situação normal, existe um pequeno espaço entre essas 2 pleuras, que é a pleura visceral e a pleura parietal, tá? Esse espaço, né, essa cavidade, ela tem uma pequena quantidade de líquido, tá? Que é o líquido pleural, que ele serve para lubrificar essas pleuras e facilitar o deslizamento, né? Deixar acontecer o movimento do pulmão de inflar e desinflar durante as trocas gasosas na nossa respiração. Temos também o músculo diafragma, né? Que é o principal músculo do sistema respiratório. Nesse músculo, ele é inteiriço, tá? Existe um diafragma. Ele vai, né, desde um lado até o outro do nosso corpo. Ele fica na base dos nossos pulmões. Os nossos pulmões se apoiam em cima do diafragma. Né? Ele é um órgão músculo-membranoso, separa o tórax do abdômen. E aí, é somente os mamíferos que têm. O diafragma, ele não atua sozinho, né? Ele tem a ajuda de outros músculos para produzir os movimentos respiratórios, que são os músculos intercostais. São músculos, assim, menores que ficam entre as nossas costelas. E a gente precisa lembrar também que o diafragma fica logo abaixo dos pulmões, logo acima do estômago, e que o nervo frênico controla o movimento do diafragma. Então, aqui também tem uma imagem para ilustrar, né? Os movimentos respiratórios que nós temos é a inspiração e a expiração. O diafragma fica aqui, ó, na base dos pulmões. Na figura da direita, cinza aqui da direita, durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce em direção ao abdômen. Com isso, o ar entra nos pulmões, né? Enche o pulmão de ar, ocorre a troca gasosa, o ar que veio do meio ambiente está rico em oxigênio. O sangue que veio lá do nosso coração para ser filtrado está rico em gás carbônico. Existe a troca, né? O gás carbônico sai do nosso sangue, passa para os alvéolos e de lá para o ar que vai ser expirado. E o oxigênio que entrou pelo ar passa pelos alvéolos e vai para o nosso sangue, retornando ao coração para ser enviado para todo o nosso corpo. Então, na inspiração, o diafragma se contrai, o ar entra nos pulmões. E na expiração, o diafragma relaxa, ele vai subir a sua posição original de repouso, né? E com isso, o ar sai dos pulmões. Então, inspiração, o diafragma contrai, músculos intercostais se contraem e o ar entra no pulmão. Ocorre a troca gasosa, diafragma e intercostais relaxam e o ar sai
do pulmão, o ar rico em gás carbônico. E aqui, né, para terminar, a gente vai entender um pouquinho da mecânica da respiração, como que acontece a respiração. Né, eu já expliquei um pouquinho na figura anterior, né? Nós temos dois movimentos respiratórios, que é a inspiração, a entrada do ar no nosso corpo, e a expiração, que é a saída do ar do nosso corpo. Na inspiração, os músculos intercostais e o diafragma vão se contrair, então vai fazer o pulmão se expandir, a pressão dentro do pulmão vai ficar menor do que a pressão do lado de fora do nosso corpo, então o ar vai entrar dentro dos pulmões, porque a tendência é entrar de onde tem mais para onde tem menos. Na expiração, os músculos intercostais e diafragma vão relaxar, o pulmão vai se contrair, a pressão dentro do pulmão vai ficar maior, porque agora ele está cheio de ar, né? E com isso o ar vai sair para o ambiente. O ar que entra é um ar rico em oxigênio e o ar que sai é um ar rico em gás carbônico. E aqui embaixo está um resuminho. Inspiração é igual, músculos intercostais e diafragma contraem, pulmão expande, pressão no pulmão diminui e o ar entra. Expiração, músculos intercostais e diafragma relaxam, pulmão contrai, pressão no pulmão aumenta e o ar sai. Mais uma vez aqui, para ilustrar, tá? A inspiração e a expiração. E a última parte, né, falando da difusão dos gases que acontecem nos alvéolos. Essa troca gasosa do oxigênio pelo gás carbônico se chama hematose, né? Onde eles passam de onde tem maior concentração para onde tem uma concentração menor, tá? Ou seja, o gás carbônico está em maior concentração dentro do pulmão quando ele chega, ele tenta sair para o meio ambiente. E o oxigênio, o contrário. Aqui é a figura que vai ilustrar esse processo, tá? Ó, vamos ver esse pulmãozinho aqui, a figura que está do lado direito da sua tela, que tem o pulmão em cima, os nossos órgãos embaixo, tá? Vamos acompanhar a setinha do pulmão direito. A pessoa inspirou, né? O ar que chega nos pulmões está rico em oxigênio. Esse oxigênio vai ser filtrado pelos alvéolos, vai cair na corrente sanguínea e ser carregado pelas nossas hemácias e levado a todos os nossos órgãos do corpo. Os nossos órgãos vão utilizar esse oxigênio e o resíduo vão produzir gás carbônico. O gás carbônico vai retornar ao nosso coração, do coração ser bombeado para os pulmões, um sangue rico em gás carbônico, que é o CO2, e através da expiração, esse gás carbônico vai sair para o ambiente. É assim que acontecem as trocas gasosas. Lembrando que o controle da respiração, né, é feito pelo bulbo, tá? Ele controla os movimentos diafragmáticos de acordo com o nível de CO2 no nosso sangue, né? Porque a respiração, gente, ela é um movimento involuntário. Por mais que a gente tente segurar, chega uma hora que a gente não consegue, né? Porque ela é vital para o nosso corpo. Então, quando o organismo da gente percebe que o nível de CO2 no nosso sangue está muito alto, ele aumenta, por exemplo, a frequência respiratória para a gente poder eliminar esse gás carbônico e absorver mais oxigênio. Tudo bem aqui? Então, nós já falamos sobre o sistema nervoso, sistema reprodutor feminino e masculino, e agora nós falamos sobre o sistema respiratório. Próximo item aqui da nossa apostila
é o sistema excretor. Só um minuto, por favor. O sistema excretor é o sistema... Só um minutinho aqui, deixa eu só encontrar. Ah, pronto. O sistema excretor é o sistema responsável, né, por eliminar do nosso organismo aquilo que o nosso organismo não assimila. Então, por exemplo, o alimento vem do nosso sistema digestivo, né? Tudo que a gente come vai ser ali digerido, as vitaminas, sais minerais vão ser absorvidas pelo nosso intestino, né? E digeridas pelo estômago, enfim. Tudo que é importante vai ser absorvido. E aquilo que o nosso organismo não consegue assimilar, né, não consegue digerir, não consegue aproveitar, vai ser eliminado, tá? No intestino, no formato de fezes, e nesse sistema excretor, no formato de urina. Não é só dos alimentos, né? As nossas células do corpo todo, elas também produzem resíduos, que têm que ser excretados, eliminados do nosso corpo. E esses resíduos levam o nome de excretas, por isso que a gente fala sistema excretor. O sistema excretor é o sistema urinário, tá? Esses resíduos, né, essas excretas, eles são formados a partir das reações químicas que tem no interior das células. E pode ser eliminado de 3 formas, né? Através do sistema respiratório, que a gente acabou de ver, que é a expiração, liberando gás carbônico. Também essas excretas podem ser eliminadas através da pele, né? Que é o suor. E também no sistema urinário, que é a urina. Então, nós temos 3 formas de eliminar esses resíduos do nosso corpo. Através do sistema respiratório, com a liberação do gás carbônico. Da pele, através do suor. E do sistema urinário, a produção e excreção da urina. A pele e o sistema urinário, né, eles se encarregam de eliminar desse nosso organismo esses resíduos das células e de algumas substâncias quando estão em excesso também no nosso sangue. E o sistema respiratório vai eliminar do nosso organismo gás carbônico. O sistema excretor, né, que é o sistema urinário, ele é formado por um conjunto de órgãos que vão filtrar o sangue, produzir a urina e excretar a urina. A urina é o principal líquido da excreção do organismo. O sistema excretor ele é constituído por um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra, assim como vocês podem ver na figura. A gente também pode falar que o sistema urinário, né, é constituído por órgãos uropoéticos. O que quer dizer isso? São órgãos que são incumbidos de elaborar a urina, armazenar temporariamente, até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. A urina, né, constitui-se principalmente de ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato. São substâncias que o nosso organismo não consegue utilizar, né? E são resíduos também do metabolismo celular. O sistema, né, urinário pode ser dividido entre os órgãos que são secretores, ou seja, eles produzem a urina, e os órgãos excretores, que são aqueles encarregados de fazer a drenagem da urina para fora do nosso corpo. Os órgãos urinários compreendem os rins, que são 2, e eles produzem a urina, né? A urina é produzida nos rins. Os ureteres, que também são 2, eles são ductos, né? Canais que transportam a urina do rim para a bexiga. A bexiga é uma só, e lá fica armazenada, né? Retida por algum tempo a urina. E nós temos a uretra, que também é um canal só, que é por onde a urina é expelida para fora do corpo.
No sistema urinário, né, só os rins é que vão produzir a urina. O restante é como se fossem só tubos, ductos, né, um encanamento por onde a urina vai sair, tá? Não modifica a estrutura da urina quando passa pela ureter, pela bexiga ou pela uretra. É só um longo caminho. Os rins, eles ficam mais na parte dorsal do abdômen, tá? Mais na parte posterior, ali perto das costas. Fica logo abaixo do diafragma, um de cada lado da nossa coluna vertebral, né? E eles são protegidos ali pelas últimas costelas e também por uma camada de gordura. Eles têm a forma de um feijão grandão e tem uma cápsula fibrosa, né, que protege o córtex, porque ele tem duas partes, né? O córtex, que é a parte mais externa do rim, e a medula, que é a parte mais interna do rim. Aí vocês podem dar uma olhada aí na nossa figura, identificar, né, o rim direito, o rim esquerdo. Esses canais amarelinhos que estão saindo dos rins são os ureteres. Aqui está o rim direito, rim esquerdo, os ureteres, direito, esquerdo. Aqui a bexiga urinária. E a uretra, que é o canalzinho aqui por onde vai ser excretada a urina. Lembrando que a uretra no homem é bem maior do que na mulher, né? A uretra da mulher é mais curta, a do homem é maior, tem o comprimento do pênis. Cada rim é formado por tecido conjuntivo, né? Que é um tecido que sustenta, dá forma ao órgão, e tem milhões, milhares de néfrons. Néfrons são as unidades filtradoras que fica dentro dos rins, né? A função principal do rim é filtrar o nosso sangue e formar a urina. Com isso, ele está contribuindo para a homeostasia dos líquidos no nosso corpo, né? Que é um equilíbrio. Ele regula a composição iônica do sangue, ele mantém a osmolaridade do sangue, ele regula o volume sanguíneo, regula a pressão arterial, regula o pH do nosso sangue, ele libera hormônios, regula o nível de glicose no nosso sangue e excreta os resíduos e substâncias estranhas nas nossas células. Bom, só um minutinho. Vou interromper aqui a apresentação. Bom, pessoal, então concluindo aqui, né, a nossa aula. Hoje nós falamos sobre o sistema nervoso, né, as principais funções, a divisão entre sistema nervoso central e periférico, né, o que cada órgão que compõe esse sistema. Nós falamos também sobre o sistema reprodutor, feminino e masculino, as funções desse sistema, os órgãos desse sistema, tanto no corpo feminino quanto no masculino, existem órgãos internos e órgãos externos. Nós falamos sobre o sistema respiratório, né, todos os órgãos envolvidos na função desse sistema respiratório, todas as fases, né, da respiração, os dois movimentos principais, que é a inspiração e a expiração. Nós falamos também do sistema excretor, né, que é o sistema urinário, que junto com dois outros sistemas são responsáveis por excretar do nosso corpo aquilo que não vai ter, que ele não conseguiu, né, absorver, utilizar, e principalmente coisas que são tóxicas,
né? O sistema urinário trabalha junto com o sistema tegumentar, que é a nossa pele, e também em conjunto com o sistema respiratório. Os três juntos conseguem eliminar do nosso corpo resíduos de metabolismo das nossas células. A pele, né, que é do sistema tegumentar, através do suor, o sistema respiratório através da expiração, liberando gás carbônico para o meio ambiente, e o sistema urinário através da urina, que foi filtrada pelos rins. Com isso, né, a gente encerra a nossa apostila. Nós vimos todos os sistemas principais do corpo humano, as funções, os órgãos, né? A gente começou lá no sistema esquelético, a gente viu o sistema muscular, né, endócrino. Todos os sistemas foram vistos nessa apostila. E os últimos que nós vimos foi agora nessa aula, né, que foi o nervoso, reprodutor, respiratório e excretor. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição esses 5 minutinhos, tá? Pode me chamar aqui. Lembrando, pessoal, que a nossa aula seria na outra sexta, né? Mas como é feriado, ela foi antecipada para hoje. De toda forma, a prova, né, que vocês vão fazer dessa matéria continua sendo, acho que na última semana de agosto, se não me engano, né? Depois confirma aí com a Lívia. Eu vou até aqui agora olhar no nosso... Só um minutinho. A avaliação vai ser no dia 22, Fran. 26, né, Lívia? 22. Ah, obrigada. 22? Isso. Ah, tá. Então, a nossa prova vai ser no dia 22 de agosto, né, com toda a matéria que foi dada agora nessas aulas. Todos os sistemas. Podem estudar pela apostila, né, pelas videoaulas. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, né? Acho que A gente já pode finalizar. tá certo. Obrigada, pessoal. Um bom descanso a todos vocês. Bom descanso, Lívia. Um bom feriado, né? Deus abençoe o feriado de todo mundo. E até a próxima, até o nosso próximo encontro. Boa noite, Fran. Muito obrigada. E até a próxima semana. Eu que agradeço. Obrigada, Lívia. Com Deus. Com Deus também. Tchau.